sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Med do Zero. No vídeo de hoje eu vou querer falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Esse vídeo vai ser mais uma conversa e eu vou querer falar um pouquinho, a primeira parte do vídeo mais focada em alguém que está passando por um momento difícil e a segunda parte do vídeo para alguém que quer ajudar, alguém que está passando por um momento delicado e não sabe como. A primeira coisa é que se você está passando por um momento delicado na sua vida, que você não vê solução, que parece que a morte é a única resposta, não é. E você não está fazendo drama, você não quer chamar a atenção, o seu problema não é insignificante, até porque eu lembro de uma frase da Anaïs Nin, que é uma escritora francesa, que é mais ou menos assim: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Isso nos mostra o quê? Cada pessoa passa por algum problema. E o jeito que a gente vê ele é único, envolve a nossa história, envolve os nossos sentimentos. Então, o jeito que eu vejo um problema não é o mesmo jeito que você vê. Então, eu não tenho direito nenhum de falar que esse problema é pequeno, ou que tem gente que passa por problema maior. Não, só sabe a dimensão do problema quem está passando por ele. A gente não é um robô, a gente vê através da nossa cosmovisão, na nossa visão de mundo. Então, não existe problema menor ou maior, o que deve ser classificado como, não, esse problema é aceitável. Não, não existe. A forma que você responde é única, só você sabe disso. E eu também lembrei de uma história que eu não lembro certinho assim a origem da história, mas é basicamente assim. Um homem é picado por uma cobra e aí ele chega para uma menininha e fala assim: meu Deus, eu fui picado por uma cobra, e agora? E aí ela pergunta: tá, mas o que aconteceu? Aí ele vai e conta: fui picado por uma cobra, meu Deus. E aí ela: tá, mas me conta de novo, o que aconteceu? E ele vai falando, e conforme ele vai falando, ele vai se acalmando. Por que essa história é importante? O que ela nos mostra? Que conversar com outra pessoa sobre o que a gente está sentindo não é algo bobo. Às vezes a gente pensa: não, mas ninguém vai me entender. Não. Fala. Tenta falar com alguém. Tenta falar com Deus, tenta falar com um amigo, com um parente. Ou até mesmo se você não sentir a vontade, tem como ligar para 188. Que tem pessoas que vão te ouvir e, principalmente, procurar um profissional, sabe, pra te ajudar. E o fato de tu falar já muda a tua visão do problema, sabe? Quando a gente guarda, parece que aquele negócio vai aumentando e aumentando, e quando a gente fala, a gente consegue visualizar aquilo. E às vezes não tem aquela dimensão que a gente achava que tinha. E às vezes até a gente consegue achar uma solução só de falar com alguém. Então, não deixe de falar, não guarde pra si. E tem solução sim, tá? E agora, só queria falar rapidinho pra quem quer ajudar alguém. Não ache que é drama, sabe? Esteja atento aos sinais. A pessoa nunca comete o suicídio sem demonstrar nada. Às vezes ela se fecha, ou às vezes ela tenta uma válvula de escape como o álcool, ou ela acaba falando frases assim como: minha vida não tem mais sentido, não vejo solução para esse problema. E muitas vezes a gente acha que é besteira, a gente não liga. Mas é importante conversar sobre isso com a pessoa. Tem um arquivo do Ministério da Saúde muito interessante, eu vou deixar aqui na descrição. E lá fala alguns mitos, sabe? Que às vezes as pessoas falam como: quem quer se matar não avisa. E é ao contrário, pelo menos 2/3 das pessoas que tentam ou até se matam deram algum indício, falaram alguma coisa para um familiar, para um amigo, enfim. E muitas delas não são ouvidas, sabe? Ou fica naquele negócio de quer chamar atenção, e não, é real, é um problema real. E que a gente às vezes pode ajudar com uma conversa, sabe? Então, preste atenção nesses detalhes. E também no Ministério da Saúde, ele traz assim que tem gente que pensa: quanto mais fala sobre o assunto, mais atiça a vontade de quem quer fazer isso.
E não, é muito pelo contrário. Até a gente, como futuros profissionais assim da área da saúde, a gente tem que saber disso, sabe? Perguntar pro paciente não faz instigar ele a fazer alguma coisa, não. Perguntar pro paciente se ele já planejou cometer suicídio ou se já tentou, enfim, faz com que ele se sinta à vontade para conversar sobre isso contigo, sabe? E às vezes ele tá querendo muito conversar sobre isso com alguém, mas ele tem medo de ser julgado. Então pergunte, sabe? Não tenha medo de perguntar. Novamente, oriente também a ajuda de um profissional. Então, é isso, é uma conversinha rápida, mas não queria deixar passar em branco esse dia tão importante, dia 10 de setembro. Vamos ajudar na prevenção do suicídio, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!